Olá, sejam bem-vindos a mais uma reportagem. Na província de Nampula, o analfabetismo juvenil continua a ser um grande desafio. Muitos jovens enfrentam dificuldades de acesso à saúde, o que compromete o seu futuro e o desenvolvimento da região. Acompanhe todos os detalhes desta reportagem já a seguir. O analfabetismo juvenil no país, em particular a província de Nampula, tem sido um desafio para vários jovens. Esta situação tem comprometido a concretização dos sonhos da camada juvenil. Enquanto uns não têm a oportunidade de frequentar a escola, outros abandonam. Ambas partes apresentam justificações quase semelhantes: a falta de condições para prosseguir com os estudos. Será que este é o principal fator que contribui para o aumento de casos de analfabetismo na província de Nampula? A nossa equipa de reportagem constatou que há vários casos de analfabetismo em jovens frequentando a escola, tal como é o caso de Isabel José, adolescente de 15 anos de idade, que frequenta a 10ª classe, enfrentando dificuldades de leitura e escrita. Eu não consigo ler, mas gostaria de aprender a ler. Na escola, tenho ambicionado meus colegas quando costumam a ler e sempre me pergunto, por que eu não consigo? Isabel explica que, para além das aulas da escola, deveriam existir escolas comunitárias de explicação para ajudar os jovens a ultrapassar este problema. Gostaria que nas nossas comunidades existisse uma escola de explicação para aprendermos a ler nos momentos livres. Isso poderia nos ajudar muito, porque aqui no bairro tem muitas pessoas que precisam de aprender também. Isabel pede por ajuda para ultrapassar a sua situação. Da mesma forma que quero aprender a ler, peço ajuda. Caso exista alguém para me ajudar a ultrapassar esta situação. As pessoas que tentei aproximar para me ajudar a ler, elas não têm mostrado disponibilidade para me ensinar a ler. Por isso que peço ajuda. Nuno Venanço, jovem de 16 anos de idade, frequenta a 8ª classe. Diz que enfrenta diversas dificuldades no seu processo de ensino, pois acredita que a sua situação carece de uma ajuda de modo a aprender a ler. Desde que comecei a estudar até então tenho enfrentado dificuldades de leitura, assim como de escrita, mas tenho me esforçado muito para aprender. Acho que se existisse alguém para me ajudar, seria muito bom. Vai além ao afirmar que a existência de uma escola comunitária no seu bairro ajudaria não só a ele, mas também as crianças, assim como os jovens que residem naquela comunidade. Aqui no meu bairro não existe nenhum lugar que dá explicações, a não ser a escola. No entanto, penso que se existisse, iria me ajudar, mas também para outras pessoas dessa comunidade, porque não sou o único que estou a enfrentar sozinho esta situação. Era supostamente que assim que estou na 8ª classe, aprendesse a ler e a escrever. Mas é pelo contrário. Com a existência das escolas de explicações comunitárias, isso ajudaria muito a nós jovens dessa comunidade que enfrentamos esse problema. Isso permitiria ter o mesmo nível quando estivéssemos na escola. Nuno explica ainda que alguns professores da sua escola ficam desanimados devido à existência de alguns alunos dentro das suas salas que enfrentam este problema de analfabetismo. Aqueles que não sabem ler e nem escrever na nossa escola, os professores têm zangado conosco e perguntam os motivos que nos levam a não aprender a ler, visto que eles têm feito explicações e tudo mais. Com tudo isso, pedimos que eles tenham paciência, porque nós já estamos a fazer o nosso esforço e acredito que vamos conseguir ultrapassar este problema. Questionado sobre as estratégias que os professores da sua escola têm usado para facilitar os alunos no processo de aprendizagem, Nuno respondeu nos seguintes termos. Os professores nos dão livros e nos pedem para ler em voz alta. Outros conseguem ler, mas para nós que temos esse problema, apenas tentamos e fazemos nosso máximo.
Nos puxam orelhas para ver se conseguimos no dia seguinte, e quando chega o dia seguinte, alguns conseguem ler uma e outra coisa. Ainda acrescenta: O que tenho a pedir é a existência de uma escola comunitária na nossa comunidade, porque temos muitos jovens que têm esse problema. Com a escola de explicações, iríamos aprender a ler e escrever, porque ao voltar da escola, iríamos ter mais uma sessão nas nossas casas e naquele momento de brincadeiras, iríamos substituir com o momento de aulas. A qualidade do ensino também é uma preocupação, já que escassez de professores qualificados e materiais didáticos dificultam o aprendizado nas poucas escolas disponíveis. Segundo Eusébio Ravia, professor de inglês, deixou ficar a sua opinião em relação ao assunto. Considera-se a pessoa analfabeta, tem muitos conceitos. Primeiro, é a falta de leitura e escrita. A pessoa, quando não sabe escrever, não sabe ler, ou, em resumo, não sabe o alfabeto, não conhece o alfabeto, também pode se considerar como uma pessoa analfabeta. E a outra coisa, também pode se considerar analfabeta uma pessoa que, mesmo tendo um grau de estudos, tenha ignorância. Há pessoas ignorantes, há pessoas até, já ouvi em linguagem de algumas pessoas dizer que existem intelectuais analfabetos. Então, é aquilo que nós chamamos de... a pessoa pode estudar, mas ainda continuar a ser analfabeta por causa dessa parte de ignorância. O nível de condições de vida pode ser um fato que dita as reais causas do analfabetismo numa determinada comunidade, visto que são inúmeras causas que compõem o mesmo fator. Tudo tem causa e tem suas consequências. Primeiro, nós não vamos falar bem o motivo de tanto analfabetismo em Nampula, porque há vários motivos. Temos as causas culturais, em que as pessoas lá no campo, porque Nampula é vasto, lá no campo prioriza mais a machamba do que a escola, alegando que a pessoa mesmo estudante não vai ter nada, mas esse é um pensamento do campo, é um pensamento um pouco atrasado. Há aquilo de alguém ser analfabeta por falta de condições. Há pessoas que não estudam, também são analfabetas por razões diversas. Talvez pode ser por doença, por ser talvez deficiente e em um lugar onde não tem acesso. E são várias questões que podem causar o analfabetismo. Para Eusébio, uma das estratégias que podem ser usadas para minimizar este problema nas comunidades é a promoção de palestras com vista a sensibilizar a população sobre a importância da escola. Para reduzir o analfabetismo, na minha ótica, já que o governo já lançou o Ministério da Educação, para mim parece que falta ter aquilo que se chama de talento de persuasão. Como persuadirmos as pessoas que não estão a aderir à educação. Termos que dar aquilo que se chama de educação cívica. E dando aquilo que é o ponto de convencer através de A mais B. Dizer, olha, veja o fulano, se não fosse estudo, ele não seria isto. Por exemplo, sabe-se muito bem que uma pessoa analfabeta está desprovida de muita coisa. A própria informação ele não tem, muita coisa acaba perdendo, até oportunidade de emprego. Então, para reduzir isto, temos que tentar fazer maneiras aqui de convencer a população a aderir e também convencer a elas que nunca é tarde demais para aprender, porque há pessoas mais velhas que gostariam de continuar a estudar, mas aquele remorso, eu sou mais velho, não posso sentar na mesma classe com uma criança de 17 anos, eu tenho 40 anos. Então, temos que tentar tirar das pessoas este mito de dizer que não se aprende quando é mais velho. Porque a maior parte das pessoas que nós estamos a ver, a taxa de analfabetismo reside mais nas mulheres. Nas mulheres e
aquelas pessoas um pouco mais idosas, algumas pessoas assim. O professor deixa ficar o seu apelo com vista ao combate ao analfabetismo no país, em particular a província de Nampula. Em casos de ter um familiar que ainda não sabe ler, não sabe escrever, nunca é tarde demais para voltar à escola. O mundo de hoje está acelerado. Estamos no mundo digital e tudo parece que vai ser digital. Vamos sair do analógico. Então, tentarmos corrermos com o tempo e dizer que todos podem chegar até lá. Ninguém é burro, ninguém vai ser analfabeto para sempre, se quiser. O analfabetismo entre jovens da província de Nampula é um desafio significativo que impede o desenvolvimento social e econômico da região. Esta realidade é influenciada por diversos fatores, como a falta de escolas adequadas, a distância entre as comunidades e os centros educativos, a pobreza e os problemas sociais como uniões e gravidezes precoces. Em relação aos fatores, alguns atores, como é o caso de Miguel Joaquim Miguel, ativista social, acredita que a existência do analfabetismo nas comunidades tem a ver com os mitos, tabus que alguns pais encarregados de educação vêm promovendo para os seus filhos. Na verdade, existem vários fatores. Um dos fatores, por exemplo, é um fator socioeconômico, em que certas crianças, por exemplo, podem não ir à escola porque os pais incutem nas crianças que devem trabalhar para se ganhar alguma coisa. A única criança, por exemplo, se sairmos para a rua, encontramos crianças no mercado a venderem badia, a venderem doces, a venderem algo já para trazer alguma coisa em casa. Então, esses são fatores econômicos que, de certa forma, pressionam os pais a não deixarem as crianças irem à escola e não só. As crianças não podem estudar sem sequer existir, pelo menos em casa, um pequeno almoço. Neste tipo de contexto, as crianças sempre terão menos oportunidade de ir à escola e mais oportunidade de ir atrás de alguma coisa que possa satisfazer o seu estômago. Miguel lamenta sobre alguns cenários que se vivem nas comunidades, principalmente para as raparigas, que são usadas para serem cuidados de casa. Existem, por exemplo, um fator que eu, como presidente da associação que lida mais com criança, me choca bastante, que é as crianças de gênero feminino serem usadas para babás. São usadas para babás para cuidarem crianças, ainda com outras crianças. Quer dizer, uma pessoa adulta vai à escola e leva uma criança que deve cuidar do seu filho. Então, claramente que o fator aqui gênero vai influenciar o analfabetismo, porque essa menina não terá acesso à escolaridade. Ainda acrescenta. Um outro fator também, que parece um pouco irrelevante, mas é relevante, é a infraestrutura. Nós temos poucas infraestruturas de qualidade para albergar as crianças e os alunos num contexto escolarmente saudável. Por exemplo, já imaginou você ter que estudar uma criança, estudar por baixo de uma mangueira? Esse é um espaço que, de certa forma, é um som de um carro, qualquer coisa que passa por aí pode influenciar de alguma maneira da criança não prestar atenção. Miguel afirma ainda que, em algum momento, o analfabetismo tem a ver com a fuga da responsabilidade dos próprios professores durante o processo de ensino. Está ligado à fuga de responsabilidade do próprio professor. Por exemplo, se o professor está mal formado, né, vai dando aula e supostamente vai pensar que os alunos são burros, os alunos não são burros. Há falta aqui de técnicos, né, profissionais de docência que podem dar resposta. O aluno, ele aprende de diversas formas, então cabe ao próprio professor entender qual é o problema, identificar o problema, encontrar aqui uma estratégia de ensinar. Então, se o professor não tem essas habilidades, como uma fuga a essas reprovações que tem a ver com aquilo que nós chamamos de falta de profissionalismo do próprio professor ao dar as aulas, por exemplo, esse é apenas um exemplo, claro que ele vai ter que justificar. E de que forma ele vai ter que justificar que reprovaram, por exemplo, 90%? Pode ver? Então, entre o equilíbrio daquilo que ele não faz o melhor como professor e o resultado, ele acaba aqui tendo a
de passagem automática, o que não é muito bom, porque nós acabamos acumulando muita gente que não está capacitada para lidar. Olha, a escola é para dar resposta à sociedade. Como é que uma pessoa, por exemplo, até 7ª classe não sabe ler? Como é que essa pessoa amanhã vai escrever um documento? Como é que vai ter um emprego? Claramente que a passagem automática influencia. Ainda acrescenta ao falar das medidas adequadas para o combate do analfabetismo no país. A primeira coisa, nós temos que investir na formação contínua, né? A formação contínua dos professores, né? É importante que os professores sejam adequados. E outra coisa, eu acho que o próprio sistema de educação tem que fazer uma limpeza. A primeira limpeza, nós encontramos aí um professor de 10º+1, que vai ensinar ele vai ensinar o quê? Sobre o quê? Se formos a comparar Moçambique com outros países, quem ensina a criança é um PhD. Nós sabemos que numa fase infantil, é uma fase em que a criança, a mentalidade da criança está em processo de desenvolvimento. E para lidar com isto, nós precisamos de pessoas que minimamente têm muita componente, não somente didática, mas também a psicopedagogia. Nós temos aqui professores que não entendem nem sequer o que é psicopedagogia, não sabem como lidar com crianças. Então, nós temos esse tipo de processo que tem que se eliminar. Segundo dados publicados pela Unicef em 2022 sobre os principais indicadores sociodemográficos da província de Nampula, avançam que a taxa de analfabetismo na província de Nampula é de 12,5 pontos percentuais, onde 52,4% na altura era um total das pessoas que enfrentavam problema do analfabetismo em Nampula, acima da média nacional, que era de 39,9%. No entanto, as mulheres têm quase o dobro de probabilidade de serem analfabetas do que os homens. Numa citação feita pela agência Lusa sobre os casos de analfabetismo no país, relatava que quase 40% da população moçambicana, dos 30 milhões de habitantes, é analfabeta e o maior índice prevalece para o gênero feminino. Chegamos ao fim da reportagem de hoje. Acompanhe os nossos conteúdos nas plataformas digitais da Hoje Moçambique. Até a próxima!